Mais uma oportunidade de estar aqui nesta noite para falar sobre a palavra de Deus. Eu vou falar aqui um pouco sobre o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário para que nós estivéssemos aqui nesta noite. Depois eu falo um pouquinho sobre o nosso trabalho. Amém? Veja bem, o pastor Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: todo pregador deve tomar um texto bíblico e traçar uma linha reta até o Calvário. E é isso que eu quero fazer aqui nesta noite. Quando Filipe estava explicando as escrituras para o eunuco, no versículo 35 do capítulo 8 do livro de Atos, está escrito que ele, a partir do livro de Isaías, anunciou a Cristo para o eunuco. Louvado seja Deus. Temos o hino da harpa também que canta assim, ó: tema do bom pregador, o Calvário. Nossas mensagens devem ser cristocêntricas, e é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta noite. Vamos lá, temos aqui um versículo proferido pelo profeta messiânico acerca do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Agora veja bem, que todo mundo sabe que Jesus morreu para nos salvar. Todo mundo sabe disso. Jesus morreu para nos salvar de quê? Do pecado. Mas como assim? Veja bem, quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Ele fez um acordo com Adão e Eva: de todas essas árvores vocês podem comer livremente, mas dessa daqui da ciência do bem e do mal, não. Agora eu vou fazer um acordo com você, Adão. No dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Então você está aí em pleno paraíso, tranquilo, num lugar perfeito. A única coisa que eu quero de você é isso: que você não coma dessa árvore. Amém, Adão? Amém. Como nós sabemos a história, Satanás tentou Adão e Eva, tentou Eva, ela comeu, deu a Adão, enfim, pecaram. Deus havia dito: no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. E de acordo com a Bíblia, quando uma pessoa desobedece a Deus, Deus estabeleceu um salário, uma consequência para a desobediência: é a morte. E a morte não é simplesmente você descer a sepultura, é morte eterna. É aquilo que está em Mateus capítulo 25. Olha só o que ia acontecer: Adão ia morrer, e como sentença, Deus ia dizer para ele: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os demônios. Por causa de Adão e Eva ter desobedecido a Deus, eles se tornaram réu de morte. Eles iam morrer, descer a sepultura e iam morar com Satanás e os demônios eternamente no inferno. O problema não ficou por aí. Adão então já sabia: pô, eu estou aqui na terra vivendo, vou viver um tempo, um dia eu vou morrer, e porque eu desobedeci a Deus, eu vou ser lançado no inferno e ficar lá sendo atormentado eternamente junto com Satanás e os demônios. Adão sabia disso. O problema não ficou só aí. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele explica que o pecado de Adão e Eva afetou toda a raça humana, de modo que toda a humanidade ficou debaixo da mesma condenação. Então a gente ia nascer, viver um tempo em cima da terra sabendo: pô, eu estou aqui, eu vou viver um tempo, mas porque Adão e Eva pecou, eu vou morrer, vou para o inferno e vou ser atormentado eternamente. Essa é a situação da humanidade. O salmista, no Salmo 51, versículo 5, ele chega a dizer assim, ó: em pecado me concebeu a minha mãe. Quando eu ainda estava sendo gerado no ventre da minha mãe, eu já era pecador. O homem já entra nesse mundo condenado, porque o pecado, Adão, está acoplado no homem. O homem nasce com esse pecado. Tentando ilustrar isso uma vez, eu expliquei a uma pessoa: veja bem, imagina que um casal que tem o vírus da AIDS, eles têm um filho, constituem uma família. Os filhos nascerão com esse vírus, eles estão condenados. Eles fizeram alguma coisa de errada? Não, mas o pai e a mãe têm o vírus foi transferido para os filhos, e os filhos ficaram condenados a ter aquele vírus. Assim foi Adão e Eva. Adão e Eva pecou, se corrompeu e transferiu esse pecado para a humanidade. E todo homem, toda mulher que nasce nesse mundo, ele nasce com esse pecado. Ele nasce condenado, ele nasce destinado a ir para o inferno. É nesse ponto, é nessa situação, é nesse momento da história que Jesus entra em cena.
para que a humanidade não fosse lançada no inferno, nascer, viver, morrer para o inferno. Jesus entra em cena e, movido por um amor inexplicável, por um amor que não tem como calcular nem medir, ele se entregou voluntariamente na cruz do Calvário para morrer, para dar à humanidade uma oportunidade de ser livre dessa condenação. Amém? É como diz eu esqueci agora o nome do escritor. Ele disse assim: se você quiser saber o significado, entender o significado da palavra amor, não vai ao dicionário não, vai ao Calvário. Porque lá no Calvário está a maior expressão de amor, porque está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que fosse cravado naquela cruz, para todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Em outras palavras, Jesus foi pregado na cruz do Calvário para dar uma oportunidade à humanidade de ser livre dessa condenação. E eu quero falar aqui um pouquinho do que Jesus passou. Só um pouco, bem resumido. Veja bem, quando Jesus estava no momento de ser pregado na cruz, ele subiu para o Getsemane e foi orar. Jesus, ele sabia o que ele ia passar, ele sabia. Claro, ele era Deus, onisciente, ele sabia, mas ainda que ele não fosse, aquilo era uma pena capital daquela época que Roma aplicava aos assassinos, malfeitores, aquelas pessoas ruins. Então Jesus, possivelmente, ele já tinha presenciado uma crucificação, então ele sabia o que ele ia passar. Então a Bíblia diz que ele começou a orar. Ele falou para os discípulos assim: a minha alma está profundamente angustiada, cheia de tristeza, até a morte. A Bíblia diz que Jesus naquele momento entrou em estado de pavor, de tal maneira que ele suou sangue e desceu. A Bíblia diz em 22 de Lucas capítulo 4, versículo 43, que desceu um anjo do céu para confortar Jesus naquele momento. Escuta só, se você ler Hebreus capítulo 5, versículo 7, lá fala do tipo da oração que Jesus fez naquele momento. Não é essa oração nossa que fica assim: meu Deus, amém, amém. Não, a Bíblia diz que ele apresentou um clamor em lágrimas a Deus. Ele orou em lágrimas, em clamor, gritando: Pai, se for possível, Pai, aparta de mim este cálice. Como não era possível, ele tinha que salvar a humanidade, então ele bebeu desse cálice. Escuta só de Jesus saber o que ele ia passar, ele entrou em pavor, suou até gotas de sangue. E às vezes nós ouvimos falar do que Jesus passou e nós não sentimos nada. Aquilo a gente nem comove. Jesus foi pregado na cruz, ele foi pregado na cruz. Não, Jesus foi cravado na cruz, ele sentiu dores terríveis. Jesus pagou um preço altíssimo. Só para você ter noção, para você entender o que passou na mente de Jesus. Imagina que você sente uma dor em alguma parte do seu corpo. Estou sentindo uma dor no meu intestino, no estômago, já tomei remédio, já fui no médico, nada. Eu vou no hospital fazer um exame, e o médico faz o exame e fala assim: você tem câncer. O que é que vai passar na sua mente? Você fala assim: meu Deus, eu tenho câncer, o câncer não tem cura, é só se Deus quiser fazer um milagre. Como que eu vou fazer? Agora eu vou começar a fazer vômito, eu vou começar a emagrecer, eu vou perder peso, eu vou morrer cadavérico. Eu acredito que a pessoa entra em desespero, tem pessoas que entram em depressão, outros até suicida, morrem antes do câncer levar. Foi mais ou menos isso que Jesus sentiu: pavor, desespero, uma tristeza que não tem nem como calcular e medir. Foi o que Jesus sentiu naquele momento. De repente, Jesus, naquele momento de oração, de pavor e desespero, chega aos guardas e o prendem. Humilhação, prender um homem inocente daquele.
E acontece uma coisa triste naquela hora: os melhores amigos de Jesus, aqueles que andavam lado a lado com ele, os apóstolos, naquele momento fugiram, abandonaram Jesus, e ele ficou sozinho. E agora eu fico imaginando, será que ele chegar assim, esse aqui é Jesus, vão prender? Não, como é que tratam preso? De qualquer maneira, pegaram Jesus de qualquer maneira, foi empurrando, não sei, batendo, levando ele de qualquer maneira, e levaram ele até a casa de Caifás, de Anás, o genro de Caifás. E aí o genro de Caifás era um sacerdote daquela época, ele começou a questionar Jesus: que discípulos são esses? Que doutrina é essa que você ainda tem ensinado? Aí Jesus falou assim: olha, tudo que eu preguei abertamente. Se você quiser saber, pergunta às pessoas que me ouviram. Alguém do lado de Jesus fala assim: mas quem é você para responder um sumo sacerdote desta maneira? E pá, um tapa na face de Jesus. Eles amarram Jesus e levam Jesus agora até a casa de Caifás. E na casa de Caifás começa a chegar as testemunhas, falsa testemunha, tentando condenar Jesus. E Jesus fica em silêncio. E Caifás diz assim: olha aí, eles estão te acusando de um monte de coisa, você não vai falar nada. Ele ficou em silêncio. Aí Caifás começa a apertar Jesus perante o sinédrio. Ele diz assim: pô, faz o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta, vou acabar com essa história. Você é ou não é o Filho de Deus? Ele falou: tu o disseste, e em breve você vai me ver voltando no céu com poder e grande glória. Quando ele falou isso, aí Caifás falou assim: pronto, não precisamos fazer mais nada. Ele se declarou Filho de Deus, isso é blasfêmia, e ele é réu de morte. Meu Deus. Naquele exato momento, o sinédrio e Caifás, eles podiam dar sentença, mas eles não podiam matar. Amarraram Jesus e levaram até Pilatos, porque Pilatos sim podia decidir o futuro de Jesus. Acordaram Pilatos pela manhã, apresentaram Jesus para Pilatos. E Pilatos: o que esse homem fez? Sabe o que eles falaram? Se ele não tivesse feito nada errado, nós não teríamos trago ele aqui. O que ele está fazendo? Ele está pervertendo a nação, ele está fazendo a confusão, falando que precisa pagar tributo a César. Enfim, ele está dizendo que ele é o rei dos judeus. E aí, olha só, Pilatos falou assim: então faz o seguinte, pega esse homem e leva ele, e julga ele conforme a lei de vocês. Ele falou assim: nós julgamos e condenamos ele, mas nós não podemos executar eles. Aí Pilatos chama Jesus num canto: vem cá, Jesus, o que está acontecendo? Você é rei dos judeus? Aí ele falou assim, e foi tentar conversar com Jesus. A Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio, e isso deixou Pilatos maravilhado. Pilatos ficou assustado com o silêncio de Jesus, porque Pilatos, ele podia falar assim: não, solta Jesus. Ele tinha autoridade para isso. Ele mesmo falou: eu tenho poder para te soltar, para te prender. E ele tinha, humanamente falando, ele tinha. Quando alguém era levado, tinha a oportunidade de conversar com Pilatos, aquela pessoa que estava condenada, a história diz que ele implorava: Pilatos, pelo amor de Deus, Pilatos, não, Pilatos, pelo amor de Deus, não me mata não, Pilatos, pelo amor de Deus, me solta, Pilatos. Diz que eles imploravam. Jesus ficou em silêncio, como ovelha muda que ia ser levado ao matadouro. Pilatos chega lá fora com Jesus: não vejo nenhuma culpa neste homem, para mim ele é inocente. Mas a multidão gritava: não, nós queremos que você lança uma sentença de morte sobre Jesus Cristo. Pilatos pensou: como é que eu faço? Esse homem é inocente, já sei, vou enviar ele para Herodes. Pegaram Jesus e levaram até Herodes. Quando Jesus chegou a Herodes, aconteceu uma coisa interessante. A Bíblia diz que Herodes, ele desejava muito ver Jesus e ver Jesus fazer milagres. E ele ainda não tinha tido uma oportunidade de conhecer Jesus pessoalmente. Quando ele é levado até Herodes, aí Herodes: aí diz que você faz milagre, faz e acontece. Eu sou Herodes, eu sou o tal. Aí faz um milagre para mim aí. Ele pensou que Jesus era esses mágicozinhos baratos que tem por aí, que vai obedecer os outros. E Jesus não fez nenhum sinal e ficou em perfeito silêncio. Herodes não ouviu nem a voz de Jesus Cristo. Pilatos ficou nervoso, zombaram de Jesus, espancaram Jesus e o devolveram a Pilatos. E lá vai Jesus novamente para Pilatos. Quando Jesus chega até Pilatos novamente, Pilatos falou assim: gente, eu não achei
nada errado nesse homem. Levaram ele para Herodes. Herodes mesmo falou: esse é um coitado, isso não fez nada. Gente, esse homem é inocente, vamos soltar esse homem, deixa esse homem para lá. Mas a multidão revoltada, enfurecida, pressionava Herodes. Aí Herodes teve uma ideia: eu já sei o que eu vou fazer. Aí dói, irmãos. Isso está escrito em Lucas capítulo 23, versículo 16: castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Eu pego Jesus, mando eles dar uma coça em Jesus, trago ele aqui todo desfigurado, ensanguentado, cortado, apresento ele para eles vão sensibilizar e libera Jesus. Ele vai ter várias marcas no seu corpo, cortes, mas pelo menos ele fica livre, e eu também estou fora dessa confusão. Pegaram Jesus, levaram até os carrascos, chegaram lá, açoitaram Jesus. E vocês sabem, o chicote não era um chicote comum, na ponta do chicote tinha osso quebrado, chumbo, alguns falam osso de carneiro, enfim, era um chicote muito terrível. À medida que bateram em Jesus Cristo, diz que apareciam órgãos internos, eram expostos, quando a pessoa tomava aquela coça, porque rasgava, literalmente penetrava na carne, e órgãos internos eram expostos. Muito sangue Jesus perdeu no momento daquele açoite. A história diz que pouquíssimas pessoas sobreviviam a um açoite daquele. Pouquíssimas. De repente pega Jesus ensanguentado, leva até Pilatos novamente, e Pilatos apresenta ele à multidão. Gente, olha aí, olha a situação do homem. E aí, agora o que eu faço? A multidão: crucificam. Aí Pilatos tem uma ideia: não, eu vou tentar uma outra coisa aqui ainda, eu vou tentar outra saída. Tem aquele negócio da Páscoa de soltar um, traz Barrabás, o pior, traz ele. Gente, está aqui Jesus e Barrabás, escolhe aí agora. A multidão solta Barrabás e crucifica Jesus. E a multidão alvoroçada, naquele momento de alvoroço, Pilatos, eu acredito que ele deve ter falado: meu Deus, não tem jeito, como é que eu vou fazer? O que eu vou arrumar com esse homem? Como é que eu vou fazer? E naquele exato momento alguém chega, cutuca Herodes: Herodes, é o seguinte, a sua mulher mandou te contar um negócio. E mulher não interferia num assunto desse, mas abriu uma exceção. A sua mulher mandou falar com você que esta noite ela teve um sonho com Jesus, e nesse sonho ela sofreu muito, porque ele é justo. Pilatos, sai fora disso, não condena esse homem, não mexe com esse homem, não se envolva na causa deste homem. Irmãos, mas a multidão estava alvoroçada, e Pilatos já não sabia o que ele podia fazer mais. Jesus, ele era tão inocente, que quando foram colocar a placa em cima da cruz, na placa vinha escrita a sentença. E como Jesus não tinha feito nenhum mal, nada de errado, ficou só escrito assim, ó: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Nessa altura do campeonato, Judas suicidou-se. A história também diz que o próprio Pilatos não conseguiu conviver com isso na sua cabeça, saber que ele liberou para matar Jesus. E a história diz que ele suicidou-se. Então Pilatos pega Jesus e faz a última tentativa. Gente, por que eu tenho que mandar matar esse homem? Que crime esse homem cometeu? Esse homem é inocente. Mas em Lucas capítulo 27, versículo 23, está escrito que Pilatos sabia que eles só haviam entregado simplesmente por inveja, mais nada. Mas olha só, para evitar o tumulto que estava incontrolável, e para agradar a multidão alvoroçada, Pilatos fala: não tem jeito, não tem como, essa multidão, nada vai aplacar essa multidão, nada vai acalmar esse povo. Então faz o seguinte: crucificam. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Ele foi cravado naquela cruz por causa dos nossos pecados.
Quem pode glorificar esse Jesus aqui nesta noite? Os soldados chegaram para prender Jesus, pegaram Jesus e falaram assim: peraí, ele falou que ele é rei, o rei tem que ter uma capa. Pegaram uma capa, envolveram Jesus. Peraí, ele falou que ele é rei, o rei tem que ter uma coroa. Onde já se viu um rei sem coroa? Aí mais que depressa alguém pegou um galho de espinho, teceu uma coroa e com muito cuidado colocou na cabeça de Jesus. E a arqueologia bíblica diz que aqueles espinhos poderiam atravessar até o crânio. Eram espinhos grandes e grossos. E alguém disse: espera aí, essa coroa não está bem colocada, me dá uma vara aí. A coroa, com certeza alguns daqueles espinhos perfuraram o couro, a cabeça de Jesus Cristo, a arcada óssea de Jesus Cristo. E de repente eles começaram a ajoelhar diante de Jesus e dizendo: ó rei, ó rei dos judeus, prestando falsa homenagem a Jesus Cristo, humilhando Jesus. Alguém chegou, amarrou uma venda nos seus olhos e dava tapa. Pum! Aí, você não é profeta? Profetiza quem te bateu. Ou chegava e te cuspia. Aí, você não é profeta? Profetiza quem te cuspiu. Humilharam ele até o último jeito que podia ter humilhado. E depois o levaram para ser crucificado. O preço que Jesus pagou foi alto. Foi alto, não foi pequeno não. Foi grande. Foi grande. Escuta só. Pegaram Jesus e deram parte da cruz, o patíbulo para ele carregar. Aquele patíbulo, algumas pessoas acreditam que tinha até mais ou menos uns 50 quilos. E Jesus, todo ensanguentado, corpo tudo cortado, uma coroa em sua cabeça, começa a carregar aquela parte da cruz, o patíbulo. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 23, versículo 37, que as pessoas batiam no peito e diziam: Deus, esse homem é inocente, não pode fazer isso com esse homem. Batia, chorava, lamentava, protestava ao ver aquela cena que era terrível. Num dado momento Jesus não consegue levar sua cruz, aí eles conseguem alguém para ajudar a carregar ele. Mas também como é que Jesus ia levar a cruz? Ele não tinha tomado um café da manhã, ele não tinha dormido, o corpo todo ensanguentado, Jesus estava quebrado, como nós dizemos por aí. Então assim, ele não conseguiu carregar a cruz. E aí alguém ajuda ele e ele chega no Gólgota. Alguns dizem que era 1 quilômetro, outros dizem que era 600 metros que Jesus carregou aquela cruz. E ele chegou até o Gólgota. Quando ele chega no Gólgota, acontece uma coisa triste e humilhante. Eles tinham um costume de pregar a pessoa na cruz pelado, nu, despido. Só que os judeus, por causa de usar aquela roupa, aquele roupão que os judeus usam, eles abriam exceção. Aí crucificava a pessoa pelo menos com um pano básico para tampar as partes íntimas. Jesus foi humilhado naquele momento. E a roupa de Jesus estava colada no corpo, pregado, todo ensanguentado. Você já tirou um band-aid do machucado? Foi mais ou menos assim: arrancaram aquela capa de qualquer maneira e vestir, e colocaram só uma que cobria as partes íntimas, assegurando a coroa na sua cabeça, e pregaram Jesus naquela cruz. A mão é fácil, colocou aqui, bateu um prego, tudo certo. Agora imagina o que é colocar um pé em cima do outro.